Olá pessoal, estamos de volta com mais um Boca de Urna. Eu sou professor de Direito Eleitoral, mas a promessa não foi de político. Nós prometemos que iríamos fazer um novo programa caso houvesse segundo turno para as eleições presidenciais e aqui estamos novamente. Nós fizemos 6 programas anteriores destacando pontos do direito eleitoral. Quem perdeu algum dos 6 é só ver aqui na própria CSTV. Dúvidas sobre o segundo turno? Vem comigo. Olá pessoal, então voltamos para mais um Boca de Urna. Estou muito feliz com a participação de todos vocês, com essa audiência. E hoje nós vamos falar um pouquinho do segundo turno. Como vocês sabem, teremos segundo turno para a presidência da República e exatamente foi essa notícia que eu escolhi. Nós sabemos que há uma disputa entre os dois candidatos mais votados, a atual presidente da República, a senhora Dilma Rousseff, e o seu opositor, Aécio Neves. Na realidade, quando se fala em segundo turno, nós falamos de um sistema eleitoral específico chamado de sistema majoritário por maioria absoluta. O sistema majoritário é caracterizado por trazer a eleição do candidato melhor votado. E quando eu falo em candidato melhor votado, eu estou falando aquele que obteve o maior número de votos válidos. Para o sistema majoritário, são considerados votos válidos apenas os votos nominais, os votos nominalmente dados aos candidatos. Por isso, meus caros, eu não posso considerar nem o voto em branco, nem o voto nulo como voto válido. Quando eu falo em voto válido, em voto nominal, eu estou excluindo os votos em branco, estou excluindo os votos nulos. E por isso, somente os votos nominais é que são considerados para esses candidatos. O sistema majoritário, então, se subdivide em sistema de maioria absoluta e sistema de maioria relativa. Quando se fala do sistema de maioria absoluta, nós trazemos a necessidade de se ter a maioria absoluta dos votos, o que significa o primeiro número inteiro após a metade. Então, nessa situação, caso nenhum candidato tenha obtido a maioria absoluta dos votos, será realizado um segundo turno. Enquanto o primeiro turno é realizado no primeiro domingo de outubro, o segundo turno vai ser realizado no último domingo de outubro daquele mesmo ano. Esse segundo turno vai ser realizado, obviamente, entre os dois candidatos melhor votados. Vale ressaltar que nós temos o sistema de maioria absoluta, o sistema majoritário de maioria absoluta, para as eleições de presidente e vice-presidente, governador e vice-governador e prefeito e vice-prefeito. Mas nesse caso, somente para aqueles municípios que tenham mais de 200 mil eleitores. De outro lado, nós acabamos tendo um outro sistema majoritário, só que agora é de maioria relativa, considerando-se vencedor aquele que obteve o maior número de votos válidos, não importando a diferença para o segundo colocado. Mesmo que tenha dado empate, eu digo empate real, não é esse empate técnico que se ouve falar muito em pesquisa, empate real, se empatou em número de votos, vai ser considerado eleito o candidato mais idoso. Há sistema majoritário por maioria relativa nas eleições de prefeito e vice-prefeito, nos municípios que tenham até 200 mil eleitores e nas eleições de senador. Aliás, o senador é o único cargo eletivo do legislativo escolhido através do sistema majoritário, só que ele é escolhido através do sistema majoritário de maioria relativa. Curiosamente, no sistema majoritário de maioria absoluta, existindo o segundo turno, se no segundo turno houver empate, será considerado eleito o candidato que for mais idoso. Então, não havendo a maioria absoluta no primeiro, passa-se para o segundo. No segundo, até o empate resolve, em prol, logicamente, do candidato mais idoso. Os senhores já devem ter observado também um outro ponto bem interessante desse segundo turno. É porque no primeiro turno, pode-se observar que há uma diferença em quantidade de tempo nas propagandas eleitorais dos candidatos no rádio e na televisão. Mas quando nós falamos de segundo turno, essa propaganda eleitoral é igualitária. A propaganda eleitoral para
os candidatos à presidência que estão no segundo turno é uma propaganda eleitoral de 20 minutos, sendo 10 minutos para cada candidato. E quando nós falamos de 10 minutos para cada candidato, não importa a que partido eles estão filiados, não importa a quantidade de partidos em determinada coligação, o que importa apenas é que, havendo o segundo turno, o tempo de propaganda é igualitário, 10 minutos para cada candidato. Outro ponto muito importante do sistema majoritário é que aqui é um princípio denominado princípio da unicidade de chapas. O princípio da unicidade de chapas significa que não se vota apenas em um candidato, vota-se na chapa. Então, ao votar na presidente da República, que concorre à reeleição, eu também estou votando no candidato a vice-presidente, que também concorre à reeleição, com ela inscrito. A mesma coisa vai acontecer em relação ao outro candidato. Ao votar no candidato da oposição, eu estou votando também no candidato a vice-presidente, com ele registrado. O importante é salientar o seguinte: não é possível que se tenha o voto em um candidato de determinada chapa para presidente e o voto em outro candidato de outra chapa para vice-presidente. O voto dado ao candidato a presidente é considerado estendido para o candidato a vice-presidente. Para aqueles que terão em seus estados o segundo turno para governador, a lógica segue a mesma. A propaganda eleitoral será de 20 minutos para governador, sendo 10 minutos para cada candidato, e essa propaganda ocorrerá após a propaganda para os candidatos a segundo turno da presidência da República. Quer dizer, nos estados em que tivermos segundo turno, a propaganda eleitoral será de 40 minutos no total, em cada horário do rádio e da televisão, sendo 20 minutos para os candidatos a presidente, 20 minutos para os candidatos ao governador, 10 minutos para cada candidato. A situação continua sendo igualitária. E da mesma forma, para governador, se está votando em uma chapa. Então, o voto consignado ao candidato a governador é considerado estendido ao candidato a vice-governador, com ele registrado. Então, com isso, apenas desejar a todos sempre boa votação, consciência sempre e lembrar: o voto é um direito que foi constituído à base de muita luta. Portanto, não jogam o voto fora. Apesar de ser direito, evitem o voto nulo. E se os dois candidatos são ruins em determinada localidade, escolha o menos pior. Então, eu queria só agradecer a todos e, para quem gostou, compartilha. Um grande abraço, um beijo no coração, fiquem com Deus.